Eu te convido a abrir e lermos o texto de 2 Crônicas, no capítulo 16, vamos ler alguns versículos. Eu coloquei aqui até o versículo 14, queria ler até o verso 10, mas vamos continuar um pouco, à frente, vamos até o verso de número 14, o Senhor assim vai nos permitir essa leitura. Vamos observar um pouco sobre a vida e a experiência, a trajetória do rei Asa. Quem já ouviu falar do rei Asa? Tem geralmente aquela pegadinha que eles colocam como pegadinha, é uma pergunta nas gincanas bíblicas, Qual rei, ou quem na Bíblia criou Asa, Qual a mulher que criou Asa? É pergunta relacionada à mãe, Era o rei Asa. Então, esse é um dos reis de Judá. Asa faz aliança com o rei da Síria, versículo 1 do capítulo 16 de 2 Crônicas. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães e dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu Ijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxe as pedras de Ramá e sua madeira, e com que Baasa a edificara, e com elas edificou Asa a Giba e a Mispá. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto, confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus. O exército dos exércitos, o rei da Síria, escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-lhes forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. E na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com os seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-se sorte sobre o leito que se enchera de perfume e de várias especiarias preparadas segundo a arte de perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Amém? Pai querido, nós agradecemos a Tua palavra, que nos é permitida ler, e assim, ó Deus, não somente ler essa palavra,
mas nós agradecemos o privilégio de tê-la conosco. Tantos lugares, Senhor Deus, nesse mundo, não se pode ter a liberdade de estudar a Tua palavra de forma livre, e nós temos esse privilégio, e agora nós, ó Deus, desde já pedimos pelo nosso país, que o Senhor assim nos conserve, e conserve, ó Deus, o coração da Tua igreja, sempre dependente e obediente ao Senhor, mas, ó Deus, que haja envolvimento no coração do Teu povo para com a Tua palavra e para com a Tua ordem. E aqui nós queremos, ó Pai, diante dessa palavra, pedir que o Senhor traga entendimento e, ó Deus, ensina-nos, que possamos nos aprofundar, ó Deus, e sermos alimentados, desafiados e ensinados, ó Deus, que saímos daqui entendendo qual o posicionamento que devemos tomar, e já, ó Deus, convictos e assim, ó Deus, decididos daquilo que nós aprendemos do Senhor. Ó Pai, continue a falar com o Teu povo, aqueles que estão aqui, como os que estão acompanhando conosco, ó Pai, que a Tua palavra alcance o coração necessitado, e assim, ó Deus, haja transformação, ó Deus, haja, ó Deus, a manifestação da Tua glória, da Tua presença e da Tua vontade, e toda honra seja dada ao Senhor. Dá-nos da Tua capacitação e da revelação, e o Senhor, ó Deus, manifeste através de nós e também em nós, é o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos esse texto, a história, e sugerir um tema para essa meditação, algo que o Senhor incomodou o meu coração, e o tema é cuidado para não perder a linha de chegada. O cuidado que devemos ter para nós não perdermos de vista a linha de chegada. O rei Asa, quando nós olhamos para a história, e aí eu te desafio a você fazer em casa, não vai ser possível aqui, mas em Crônicas você pode começar a partir do capítulo número 14, você vai já começar a entender sobre a história do rei Asa, e não só no livro de Crônicas, segundo Crônicas, mas também nós temos registros em 1 Reis, no capítulo, a partir do capítulo 15 também, que vai falar do capítulo 14 de 2 Crônicas, primeiro um pouco do seu pai, né, o rei Abias, e aí ele, né, como o sucessor do trono aí do seu pai, e nós vamos, né, até esse capítulo 16, chegando ali, né, no início do capítulo 17, onde vai falar depois da sua morte e o início do reinado do seu filho, que segundo os historiadores, Josafá, né, um homem que agradou o coração do Senhor, também teve erros, mas Josafá, segundo alguns historiadores dizem que ele ajudou o seu pai, ele foi como, né, foi sendo desenvolvido no período da sua enfermidade, quando ele tornou enfermo, né, ajudando, e isso tornou para ele como um estágio, né, e assim depois que ele assume o reino, e ele realmente agrada o coração do Senhor. Mas o rei Asa, para que a gente possa entender um pouco dessa história, daquilo que o Senhor quer fixar no nosso coração, é importante nós passarmos um pouco na história, né, que o Senhor nos apresenta como referência. O rei Asa foi um dos bons reis do Reino do Sul. Talvez nós, entendendo aqui, você que leu só essa parte, ainda não leu o início, né, você fala, mas bom diante de tudo isso, porque esse capítulo 16 narra né, a parte horrível, né, de Asa, né, desse rei, mas ele é conhecido, né, e até mesmo apresentado como um dos bons reis, né, no Reino do Sul, tendo em vista que você não sabe, mas houve uma divisão no reino, por conta da inexperiência de Roboão e a maneira esperta e sutil de Jeroboão, um dos também filhos de Salomão, né, de Davi, com uma das concubinas, e aí a inexperiência, diz o texto, o tempo de era muito novo, e ele, por ser inexperiente, ele acabou permitindo que, né, o reino fosse dividido pela dureza do coração das pessoas, e aí tornou-se 2 reinos, onde um reino ficou com 2 tribos, e o reino do norte, né, o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e 10 tribos com Jeroboão, sendo assim Israel e Judá. Então o rei Asa foi um dos bons reis, né, do Reino do Sul. Ele foi o terceiro da dinastia, o terceiro rei de Judá. Ele reinou durante o período de 41 anos. Então ele foi o terceiro da linhagem de Davi. O Reino do Sul é o que conservou a linhagem
né, de Davi, através de Roboão, e depois de Roboão vem Abias, e depois nós temos aí Asa, né, e aí Josafá, e aí nós temos vários outros reis que o Senhor conserva, né, dentro dessa linha. Ele fez muitas coisas boas, Asa, ele fez muitas coisas boas em Judá, e uma delas nós temos o relato no capítulo 15, a reforma na adoração, que estava em ruína, né? Ele retirou os postes de altares de idolatria, ele fez com que as tribos reunissem para servir ao Senhor, e ele também, diante dessa reforma religiosa, ele depôs a própria rainha mãe, a sua mãe. E aí você pode ler, nós vamos ler aqui 2 Crônicas 15, versículo 8, e o versículo 16 diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Esse é o versículo 8. O versículo 16 diz assim: o rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem feita em pó e queimou no vale de Cedron. Então ela conservara a imagem dessa entidade, que era um dos deuses dos cananeus. Então a sua mãe conservava ainda, e ela tinha o posto de rainha mãe, mas por conta da influência, e ela exercia, o Senhor colocou em seu coração, e ele assim a depôs, né, a tirou dessa posição de referência, mesmo sendo ela a sua mãe, e isso realmente fez bem, né, e foi bom para a saúde espiritual de toda a nação. Contudo, quando nós lemos a história da vida, a narrativa da vida desse homem, próximo do fim do seu reinado, né, e também da sua vida, ele acabou perdendo o foco. Aí é o que nós lemos, ele perde o foco, né, e ele veio a morrer em uma terrível enfermidade nos pés. Sofreu de uma enfermidade, talvez um problema de circulação, algum problema, segundo alguns estudos, mas enfim, ele acabou não buscando, e o ruim não é que a enfermidade, por conta do que ele sofreu, mas é da forma que ele tratou aquele problema. Na verdade, ele não levou ao Senhor. O texto deixa bem claro que ele preferiu, quando o texto apresenta aqui que ele preferiu os médicos, não eram apenas homens que tinham estudado um pouco uma parte da ciência, mas eram pessoas voltadas ao encantamento, eram como agoreiros, eram como pessoas que não eram apenas o conhecimento, do conhecimento científico, do conhecimento do estudo da medicina, mas eram voltados a magos e encantadores, né? Então ele acaba voltando o seu coração na busca, né, do tratamento, e na verdade isso acaba complicando, era uma enfermidade grave, né, e ele poderia recorrer ao Senhor como oportunidade, eu creio que oportunidade de arrependimento, mas ele assim preferiu, e eu vejo que o texto apresenta que ele morre de forma precoce. Por mais que fala, ele morreu aos 41 anos, né, no 41º ano do seu reinado, mas por conta dessa enfermidade que se agravou, e por conta da dureza do seu coração. Então eu entendo que se houvesse arrependimento, o Senhor o levaria, o permitiria ir muito mais longe. Isso nos ensina que nós podemos ter uma vida de grandes feitos religiosos, mas se no final nós retrocedermos, nada terá valor. É um tempo de nós tomarmos cuidado, porque não adianta eu ter um currículo, onde eu apresento um currículo dizendo, mas eu já fiz isso, eu já fui de tal igreja, lá eu exerci tal cargo, mas eu fiz tantas coisas, mas eu já fui professor, eu já fui músico, eu já fui líder, e já começa a ter gente que apresenta um currículo invejável, mas aí você pergunta, e o que você está fazendo agora? Não, agora eu estou meio parado, não, agora eu estou meio assim, né? Não, eu já fui líder de célula, eu já fui líder de pequeno grupo,
já fui supervisor, eu já supervisionei tantos pequenos grupos, eu tinha uma rede de pequeno grupo, eu tinha muitas pessoas. Que bênção, meu irmão, que bênção. Mas e agora, o que você faz? Não, agora eu estou meio parado, agora eu não faço nada, agora eu estou... Aí ele não tem coragem de falar, mas a resposta é: agora eu estou de bobeira. Mas quem vai falar assim, né? Quem vai ter coragem de assumir? Está de bobeira. Podemos ter sido grandes, né, ter tido grandes feitos, mas se o final nós retrocedermos, nada terá valor, pois o fim é o que importa, e não o começo. Você sabia disso? O que importa é o fim. O que você tem feito? Por isso que a palavra fala que nós devemos ser firmes e sermos constantes. Em nossa vida, o destino com Cristo é mais importante do que um pequeno trajeto com Ele. Tem gente que relata 1, 2, 3 folhas, 4 folhas talvez, daquilo que ele fez um dia, daquilo que ele fez há alguns anos, mas no momento ele está de bobeira, ele não faz mais nada. Ele não consegue fazer mais nada, ele não se dispõe a nada. E Mateus capítulo 24, no verso 12 e 13, Jesus traz a seguinte afirmação para termos os cuidados acerca da nossa trajetória cristã. E ele falando justamente no capítulo 24, o princípio das dores, e uma das características daquilo que vai causar dor, que é peso. Ele diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É um versículo de muitos questionamentos, por conta daqueles que defendem a bandeira, se eles brigam, mas o crente não perde a salvação, e ficam discutindo como aqueles irmãos, aqueles judeus discutiam acerca de genealogia, de qual era a sua origem, qual era a sua tribo, de qual ele fazia parte, a sua raiz, mas na verdade eles não tinham resultado no presente momento. A trajetória do rei Asa nos vai servir de alerta, o Senhor nos apresenta como alerta e oportunidade de avaliação sobre o nosso ânimo. O grande problema quando nós paramos é porque nós estamos desanimados, é porque nós temos mais coragem, estamos em algum problema e precisa ser resolvido, e não queremos tratar de frente. A grande verdade é que nós somos muitas vezes fáceis de colocar do lado a situação que nós não queremos encarar, e nós paramos e damos nome, damos desculpas, e deixamos de fazer. E a pergunta que nos vem para esse tempo de meditação é: como está o nível do nosso combustível no nosso tanque? Você já parou para olhar acerca do marcador de combustível, que para nós não é o combustível que trata a gasolina e o petróleo, que faz o carro, a máquina, mas Jesus nos apresenta no capítulo 25, que é o azeite. O combustível é o azeite. Qual o nível do azeite na sua vasilha? O noivo está vindo, mas ele pode demorar. A trajetória ela pode ser um pouco mais longa do que eu venho imaginar. E tem muitos que não estão se preocupando, e por isso estão agora de bobeira. Eles têm um currículo, querem apresentar esse currículo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus disse: eu não vos conheço, eu não vou ter parte, não terão parte comigo. Quais as luzes que estão acesas no nosso painel? Sabe aquele painel que sinaliza no nosso carro? Não é para deixar o carro colorido, não, irmãos. Aquilo ali serve para o motorista ter alerta se tem algum problema em alguma área, e ele precisa levar para consertar. Não é para deixar mais bonito. Se acendeu, é alguma coisa que precisa ser consertada. O rei Asa, ele não parou por uma decisão repentina, ele parou porque algo no seu percurso foi negligenciado.
As pessoas param porque durante o percurso algo foi negligenciado. E por conta disso não foi observado como deveria. Ele não observou, ele deixou que as coisas acontecessem. E quando nós olhamos para a vida do rei Asa, olhando de forma profunda, nós entendemos que um dos grandes problemas que Asa teve, e você, se você tiver curiosidade, você vai ver, foi o tempo de paz. Foi muito tranquilo. Ele não soube lidar com o tempo de paz. Ele não soube lidar. Deus deixa bem claro, você vai ler que teve um tempo de paz. Quando você vai estudar acerca disso, o período de paz fez com que ele tornasse arrogante, não dependesse do Senhor. Deus abençoou as suas fronteiras para que não houvesse. E por isso nós vemos lá no capítulo, nesse que nós lemos 16, que quando ele faz uma escolha errada, toma uma decisão errada, o Senhor chega para ele e fala: não haverá mais paz, mas agora haverá guerra. Um dos problemas, e é um desafio que eu trago a você, para que você estude, você busque, achando que talvez você não caminhe, porque é muita luta, muito conflito. Não estou dizendo que sua casa tem que ser guerra todo dia, mas às vezes nós achamos que nós não podemos servir o Senhor porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho correria. Tem gente que não serve porque tem um filho, ele não serve mais no ministério porque tem a filha, porque tem, um dia orou, Deus deu e agora é problema, porque tem um serviço, um dia estava desempregado, agora o serviço impede, você entende, irmãos? E quando ele está de bobeira, ele não pode, porque ele tem que passear, ele tem que viajar, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É disposição do coração. Querido, ele não parou porque foi algo repentino, estragou, quebrou. Isso vai nos fazer entender que se nós perdêssemos assim mais tempo observando aquilo que é preciso, nós não vamos negligenciar a vontade do Senhor. Se ele parasse, se ele observasse da forma que ele deveria, ele não teria perdido a direção da linha de chegada, faltando poucos quilômetros. E o texto nos apresenta que esses poucos quilômetros na vida do rei Asa foram 5 anos. Imagina você, um trabalhador, e aí só falta 5 anos para a sua aposentadoria. Você vai parar? Você vai desistir? Não, você vai falar: eu vou alcançar. Tem gente que está aí, está contando, faltam 2 anos, teve uma reforma, agora falta para mim uns 14, 15. Mas, porque teve gente que fala: teve a reforma, eu não vou mais recolher, não vou mais falar. Se você parar é pior. Vamos continuar, vamos para frente. Ele parou, e o seu combustível acabou, a sua visão, o seu foco ele perdeu, próximo da linha de chegada. Quem gosta de Fórmula 1, quantas vezes eu lembro daquelas corridas que era na época do Senna, do Prost e do Mansell. Lembra do Nigel Mansell, aquele piloto? Era o máximo aquela temporada, aquele período. Aqueles pilotos eram homens assim, que eles metiam o carro, e o Nigel Mansell, então, ele metia o pé. E de repente o carro dele estragava próximo da linha de chegada. Mas, irmãos, olha, era uma aventura, era empolgante assistir aquelas disputas. Às vezes quebrava de um, quebrava do outro, acabava o combustível, ele não queria parar para abastecer, e ia, e tem caso de parar bem próximo, acabar o combustível. Que tristeza. Nessa última, acho que penúltima, último que teve agora, aquele inglês, ele perdeu na última volta. Entrou o safety car e ele perdeu na última volta o campeonato, porque houve uma disputa. Mas aquele que estava mais preparado, ele não fica. Aquele que está mais atento, ele vence. Asa, ele se perdeu poucos quilômetros da linha de chegada. E tem muita gente assim. Talvez já tenha perdido há muito tempo. E a palavra que eu quero trazer a você é acerca desse cuidado para você não perder a linha de chegada, perder a visão. Tem gente que está cansando, está parado, nem começou, e acha que já está bom. Não,
eu já preenchi um currículo que está bom demais. Eu quero observar com você 3 atitudes desastrosas do rei Asa, que nós não devemos cometer, mas precisamos evitá-las. 3 atitudes desastrosas, para a gente não perder a visão da linha de chegada. A primeira delas, capítulo 16 de 2 Crônicas, verso 1, 2, 3, a parte A do verso 3. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. A primeira atitude desastrosa que nós precisamos tirar, a qual nós vemos na vida do rei Asa, é tirar os olhos do Senhor. Tome cuidado para você não tirar os olhos do Senhor, querido. É uma atitude desastrosa. Asa tomou essa decisão desastrosa. Ele decidiu e ele foi adiante. O rei Asa escolheu fazer aliança com o rei da Síria. Alianças erradas geram distanciamento do coração de Deus. Estava tudo tranquilo, tudo estava bem. De repente ele ouve a notícia dizendo: olha, o rei de Israel começou a apresentar as suas racinhas. De repente está tudo tranquilo na sua vida, está tudo bem, está tão bem que você não está orando mais do jeito que deveria, está tão bem que você não tem mais tempo, está tão bem que todo mundo tem problema, está tão bem que você acha que Deus é obrigado a te cobrir de preferências, de bondade, daquilo que você quer. Está tão bem, assim estava Asa, sossegado, sentado no seu trono, e de repente talvez ele fala: mas como que Deus agora não está vendo isso? Deus está deixando, e começamos a culpar Deus, porque o coração dele se inclinou a fazer aliança errada. Achamos que o outro lá de fora, que Deus pode usar para nos abençoar, é melhor do que a proteção e o cuidado do Senhor. Alianças erradas vai gerar distanciamento no coração, do coração de Deus. Tudo isso por tirar os olhos do Senhor. Assim como ele, nós somos também tendenciosos a fazer alianças erradas, buscar aquilo que nos satisfaz temporariamente ou traz uma aparência de segurança. Não, mas o importante é que agora eu estou bem. Ah, você está bem. Deus não cuidou de você até agora. Deus não abriu, não foi Deus que te sustentou, não é Deus que tem cuidado, não é Deus que tem te livrado, não é Deus que te trouxe até agora, não é o Senhor. E aí começamos a inclinar, porque está tudo tranquilo demais, está tudo muito fácil, e Deus até permite que venha algo, para que o nosso coração seja provado aonde está. Deus sabe. Deus conhece, os homens não conhecem, muitas vezes nós não conhecemos, a que distância estamos dele, e ele até permite para que a gente voltemos a ele, mas muitas vezes nós acabamos continuando, indo cada vez mais longe, indo para mais longe. Tome cuidado, alianças erradas, além de ferir o coração de Deus, também afastam para longe o nosso coração do coração de Deus. Olha só o versículo 1 e o 2 do capítulo 15, de 2 Crônicas, o Senhor traz essa alerta, dizendo: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiver com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se deixardes, vos deixará. O Senhor chama Asa para que ele aplique o seu coração totalmente no Senhor, assim como ele nos chama. E ele está dizendo: tome cuidado, porque se o seu coração se afastar de Deus, Deus também afastará de você. E nós achamos não, que Deus é obrigado. Toma cuidado, meu irmão, em você achar que é Deus que depende de você. Você está totalmente enganado. Nós que dependemos do Senhor.
E se nós recusamos um relacionamento com Ele, Ele vai buscar aqueles que desejam. É por isso que Jesus, quando Ele se apresenta à samaritana, Ele fala assim, que Deus é Espírito, e Ele procura os que o adorem, em Espírito e em verdade. Olha só o que diz o versículo em João 4, Ele procura os que adoram. Ah, pastor, mas eu sou membro da Igreja Batista Portal do Gramado há muito tempo, desde 2000 e bolinha, desde antes do pastor Ronaldo, desde não sei o que, meu irmão, não importa, você tem que ter um relacionamento diário, contínuo com Ele. Esse relacionamento nos mantém atento, com os olhos voltados para a linha de chegada, porque a qualquer momento Ele pode nos chamar, ou a qualquer momento pode ser o dia do céu se abrir. E aí? Onde está o seu coração? Ah, queridos, o texto ele é claro em dizer que a presença de Deus, de fato, nos acompanha enquanto nós estamos com Ele. Se vocês estiverem, se vós estiver com Ele, e se o buscardes, Ele se deixará achar. O que aconteceu com Adão, lá no jardim? Se escondeu de Deus, foi longe de Deus, não tinha coragem, sabe por quê? Ele escolheu a sua própria vontade, ele ouviu a voz do tentador, e ele desobedeceu, e aventurou uma vida longe, ou independente, e ele trouxe maldição para a sua vida e toda a sua descendência. Não se aventure, meu irmão, não tire os olhos do Senhor, não tire os seus olhos do Senhor, que nada te atrapalhe. Ele é bem claro em dizer que Ele se deixará achar, mas se você o deixar, Ele vai te deixar. Se você o buscar, Ele vai permitir ser encontrado, mas se você o abandonar, Ele também vai te abandonar. Pastor, mas esse Deus duro, não, Ele respeita a sua decisão, Ele respeita tanto, que Ele sabe que nós precisamos, mas em Apocalipse Ele diz assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele sabe que a casa está uma bagunça, Ele sabe que o coração está uma desordem, mas Ele espera, será que Ele me quer? Será que Ele me aceita? Será que Ele deseja cear comigo? O Senhor deseja consertar, mas é necessário que você também o deseje. Segunda decisão desastrosa, e atitude que rei Asa tomou, e nós precisamos tomar cuidado para também não cairmos nesse erro. A parte B do versículo 3, desse capítulo 16, diz assim, eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. A segunda atitude desastrosa que nós temos que evitar, é buscar segurança na força do homem. Tome cuidado, irmãos, não busque segurança na força do homem. O rei Asa buscou segurança no rei da Síria. Ao longo da caminhada, o cansaço, o desânimo, tende a atrapalhar de vermos novamente ou revermos as obras do Senhor. Você consegue trazer à sua lembrança o que Deus já fez? Você consegue trazer a lembrança? Ela está guardada na ponta da língua, o que Deus fez por você. Os feitos da sua vida, desde quando você o conheceu, e aquelas que aconteceram recente, e que têm acontecido, nós precisamos ter isso guardado, tomar cuidado, porque na caminhada, nós podemos ser pegos pelo cansaço, portanto não podemos desanimar, mas temos que confiar que a nossa obra terá uma recompensa, o nosso esforço por ela não ficará em branco. O que você fez, o que você tem feito,
Mas tome cuidado para você um dia não ser seduzido a colocar a sua esperança na força do homem. Tome cuidado, meu irmão. Foi isso que aconteceu. O Senhor disse isso ao rei e ao povo, no capítulo de número 15, no versículo 7. Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Talvez você olhe, a gente leia somente o capítulo 16, e vê o que aconteceu com Asa, e toma a conclusão que a Bíblia nos leva a entender. Fala, Deus é injusto. Deus foi injusto com o rei Asa. Deus é injusto comigo. Mas nós esquecemos que no capítulo 15, alguns anos antes, Deus trouxe uma palavra de alerta para ele: tome cuidado, seja forte, não desfaleça a vossa mão. O que você tem feito terá recompensa. Mas sabe o que é, irmãos? Nós somos tendenciosos ao imediatismo, aos holofotes, aos aplausos, e não queremos ser contrariados. Ah, me contrariou. Nós somos de tendência birrenta. Sabia? Irmãos, herança da carne. E queremos, como fazemos de dedo nos nossos semelhantes, nas pessoas que nós achamos que devemos fazer, queremos fazer o mesmo com Deus. Deus tinha alertado Asa, ele tinha passado por uma experiência tremenda. Se você for ler o capítulo 15, vieram contra eles os líbios. O texto vai falar que foi mais de 1 milhão de homens, e juntando o exército de Judá e de Benjamim, dava uma média de 500, era metade. Mais de 1 milhão. Mas sabe o que eles fizeram naquela ocasião? Eles recorreram ao Senhor. Aí nós vemos o Senhor aqui, exigindo que eles fizessem reformas, na forma de adoração, na forma de culto. E o Senhor deu vitória a eles. O Senhor bradou e os deu vitória. O texto vai falar, irmãos, que de 1 milhão de homens, de soldados valentes, todos morreram. E eles saquearam os despojos. E Deus os enriqueceu com aqueles despojos. Mas Asa esqueceu. Porque aquele tempo de conflito passou. O texto fala que Asa teve aproximadamente 10 a 15 anos de paz. Ele não soube lidar com isso. Tem gente que não sabe. Eu já costumo dizer, já falei isso. Tem gente que tem que viver com água na ponta do nariz. Deus deve abaixar um pouco da água só para ele respirar um pouco. Porque se ele baixa a água até no pescoço, ou talvez até no peito, ele some. Ele torna a pessoa mais insuportável. Porque nós somos tendenciosos à birra. Não aprendeu a depender do Senhor. Mas quando a água está aqui no nariz, sobe, começa a se bater. Deus! Igual Pedro, salva-me, Jesus, está afogando. Jesus levanta, tira só o nariz para fora. Respirando aí. Enche o pulmão. Joga fora essa água. Larga de novo. Acha uma pedra, põe lá. Fica pendurado nessa pedra, mas dentro da água. Até aprender a depender do Senhor. O rei Asa tinha esquecido. O capítulo 15, irmãos, vai falar: seja forte, não desfaleça a sua mão, a sua obra terá recompensa. Mas ele esqueceu. Todo o esforço do rei Asa em obedecer ao Senhor cai por terra, quando ele faz aliança com o rei da Síria, para livrar da opressão de Israel. O exército de Israel era bem menor do que o exército dos líbios, era bem menor, eles deveriam recorrer ao Senhor, mas eles não recorreram. Ele tirou os tesouros da casa do Senhor, para estabelecer essa aliança,
ele causou abominação, as coisas sagradas, ele colocou em aliança nas mãos dos ímpios. Não sei o que você já leu sobre as coisas sagradas do Senhor. Há um registro no livro de Daniel, um rei que resolveu fazer um banquete e apresentar aos seus nobres o seu poder. E o texto fala que ele fez um banquete, e ali ele pegou dos tesouros, das taças, dos utensílios da casa do Senhor, que tinha sido trazido de Jerusalém, quando eles foram trazidos cativos, e ele usou no meio da sua festa. E o texto fala que no meio daquela festa, a mão foi apresentada naquela parede e começou a escrever na parede: pesado foste na balança, hoje passei o seu trono ao seu inimigo. E naquela noite, eles perderam o domínio, porque eles abominaram, causaram abominação do sagrado. Olha só o que o rei Asa fez, ele pegou o tesouro com o sagrado, aquilo que é sagrado, e ele entrega nas mãos dos sírios, para fazer aliança. Porque, querido, ele não encontrou segurança no Senhor, mas encontrou segurança nas mãos dos homens. Queridos, ele buscou que o Senhor, assim, pudesse abençoá-lo, mas ele buscou segurança da bênção e da afirmação no rei da Síria. Algumas vezes nós, crentes, parecemos como Asa, tivemos no passado experiências excelentes com Deus, fomos ajudados em situações críticas, mas sentimos novamente necessitados e partimos para a solução própria. Vamos resolver da nossa própria vontade, e aí com pessoas erradas. Além de escolher pessoas e não recorrer ao Senhor, escolhemos pessoas erradas. O Salmo de número 20, no verso 6, versos 7 e 8, fala justamente sobre, o salmista fala sobre o livramento que Deus dá ao rei. E olha só o que ele diz nesses dois versículos: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam, eles quem? Os que confiam em carros e em cavalos. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Segunda atitude perigosa, desastrosa, é fazer como o rei Asa fez, buscar segurança na força do homem. Terceiro e último, irmãos, e eu quero finalizar com os irmãos, versos 7 a 10. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos, e muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-lhes fortes para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. E na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Terceira atitude desastrosa que nós precisamos observar, irmãos: rejeitar a exortação de Deus. Asa rejeitou a exortação de Deus. E quando estamos errados, nós precisamos ser corrigidos. A atitude do rei Asa é semelhante à do crente frio, e como Paulo fala, do crente carnal. Não enxerga o próprio pecado e ainda culpa quem quer ajudá-lo nessa correção.
O versículo 10 fala: Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no trono, porque se enfurecera contra ele. Ele ficou bravo porque o vidente colocou o dedo, ele sendo rei, ele achou desrespeitado, mas ele não estava enxergando que ele estava desrespeitando e tinha desrespeitado o Senhor. E o Senhor estava alertando ele, dizendo: você agiu de forma errada, agiste loucamente. Tudo que Hanani, o vidente, fez foi entregar a palavra do Senhor, mas aquele rei, ele estava enfurecido contra o Senhor, e a explicação para essa atitude é que o rei já tinha firmado aliança errada. Querido, quantas vezes eu vejo isso, e como pastor, às vezes tentando corrigir, às vezes tentando trazer o coração do irmão, ele está errado, alguém, e aí nós recebemos aquela palavra dura, e o pior, começamos a receber as pedras, porque há muitos que não querem ser corrigidos. É difícil. Eu sei que humanamente é difícil, a correção ela é contra a nossa natureza, porque a nossa natureza do pecado, ela nos protege, nos leva para o buraco, nos leva para distante do Senhor, mas nos tenta proteger, mas ela nos envergonha. É só mesmo nascendo de novo, com a ação do Espírito Santo, nós entendemos que precisamos nos humilhar, sair de cena. Mas ele era o rei, e nós nos sentimos assim como o rei Asa, também no trono, no governo de todas as coisas. Quando nos afastamos do Senhor, todas as nossas decisões, elas tornam equivocadas. Nós temos decisões equivocadas como a do rei Asa, e nós rejeitamos a exortação do Senhor por conta dessas decisões. E olha só, não consultamos ao Senhor. Tem gente que não consulta o Senhor. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho tantos anos, eu conheço o que eu estou fazendo. Querido, você pode ter 100, se você puder viver 110, porque 200 eu não vou falar que você não vai viver, mas talvez 110 ou um pouco mais. Mas se você deixar de consultar o Senhor, você vai para o beleléu, não vai para o céu. Outra também, consequência das nossas decisões, é utilizar o tesouro do Senhor ao nosso bel prazer. A pessoa está indignada, Deus deu para ela um tesouro, e ela tem usado, mas agora ela começa a usar, como que para pirraçar, ou talvez para tentar mostrar para o mundo. É triste isso. Eu já vi pessoas, irmãos, que até festa em casa, regada a todo tipo de bebida, coisas que o mundo faz, porque agora quer dizer que ele sabe o que está fazendo. Que triste. Usa o tesouro, a família. O rei Asa começou a usar o tesouro da casa do Senhor, e o seu próprio tesouro, que Deus tinha dado a ele, ao seu bel prazer. Não ouve a palavra, não aceita a palavra. Não, o pastor está perseguindo. Começa a colocar, diz que o Amauri defende o pastor. A fulana, ela é cupincha não sei do quem, só vive com a irmã Raquel, e aí começa esses negócios, porque rejeita a palavra, não rejeita a mim, rejeita a palavra, fica enfurecido com os profetas. Quem é essa irmãzinha? Ou quem é esse irmão? Quem é isso que ele está falando, em nome de quem? O profeta chegou para ele, o vidente, o profeta, e falou: olha, Deus te exorta nisso, assim como também Davi, quando pecou, que ele tomou a mulher de Urias, ele também foi exortado pelo profeta, e ele recebe uma história de alguém que tinha muitas ovelhas, e um que tinha só uma ovelha, e aquele que tinha muitas, pega a ovelha daquele que tinha só um, e mata e come. E aí, rei, o que deve fazer? Esse homem é digno de morte. E o profeta Natan diz assim para ele: esse homem és tu, ó rei. Mas havia uma diferença no coração de Davi, para o coração até dos seus filhos, Asa e outros, que Davi, ele tinha facilidade de quebrantamento. Davi chora, se envergonha, pede perdão, aceita o tratamento e a correção do Senhor, sofre por isso. A Bíblia fala que o erro de Davi
foi um erro para com Urias, mas era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele nunca errou, é porque ele se arrependeu. E lá no capítulo, lá no versículo, no número 51 do Salmos, você vê Davi orando e dizendo: devolva-me a alegria da salvação. Devolva-me, Senhor. Cria em mim, Senhor, um espírito inabalável, um espírito reto. Querido, nós afastamos do Senhor e as nossas decisões também, nós levamos da maneira brutal e agimos com as pessoas inocentes, como Asa agiu. Não só aprisionou e lançou no cárcere o profeta, como ele também oprimiu alguns dos povos. E aí começamos a agir assim, tudo isso porque nós rejeitamos a exortação de Deus. Não tira os olhos da linha de chegada, meu irmão. Quero finalizar com você essa nossa meditação. Não tira os olhos. Tem muita gente deixando de olhar para a linha de chegada. São atitudes como a Asa tomou, atitudes desastrosas, e que fica guardado no seu coração não tomar essas atitudes. E eu quero repetir: não tire os olhos do Senhor, busque a segurança no Senhor e não nos homens. E terceiro, querido, aceite toda a exortação que vem do Senhor. E eu quero concluir com você, eu quero te convidar a baixar a sua cabeça. Nós vamos louvar o Senhor com o hino, mas antes eu quero convidar você a você fazer um tempo de reflexão. Você é a sós com o Senhor, como está a sua vida? Lembra que eu falei no início, como está o tanque de combustível? Como está o tanque de combustível? Por tanto de tempo que você ainda tem que percorrer, nós não sabemos. Eu acredito que Asa não sabia quanto tempo ele viveria, se seria somente aqueles 5 anos, mas nós também não sabemos. Quantas coisas podemos aprender com essas atitudes? Precisamos ser fiéis, não só por um tempo, mas ser fiel até o fim. Que a nossa história termine melhor do que o nosso começo. Que você tenha essa dedicação. Eu quero que a minha história, o final dela, seja melhor do que o começo. Tem gente que fica fixado no começo. Porque no começo foi isso, no começo foi que bom, que tudo começou bem, mas ele precisa terminar bem. Que você possa deixar um legado de obediência à palavra de Deus, àqueles que te acompanham. Como Paulo, ele fala a Timóteo, ali no capítulo 4, de número versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que você tenha alegria, querido, que você possa louvar o Senhor, dizendo: eu tenho saudade da linda pátria, eu tenho desejo de estar na linda pátria. Que o seu desejo não é o carro do ano, os sonhos, talvez da casa, daquela viagem, tudo isso é bom, mas o que deve ocupar o maior espaço no seu coração é a recompensa final. Não tire os olhos, não perca a linha de chegada, não perca de vista. Pai querido, eu apresento a tua igreja aqui, Senhor, o teu povo que se reúne neste lugar e aqueles que estão em casa também recebendo a tua palavra, que sejam fortalecidos, ó Deus, através dessa palavra. E a decisão que nós tomamos aqui, Senhor, é de estar firmes, de sermos constantes e sermos abundantes na obra do Senhor. Queremos agradar de Ti, Senhor, mas também queremos agradar a Ti. Fale conosco. Aceita, ó Deus, a decisão que fizemos e que fazemos, ó Deus, e que retomamos, declarando: nós queremos terminar melhor do que começamos. Que a nossa vida seja esse processo, dessa obra em andamento, do Senhor ir aperfeiçoando e aperfeiçoando, até ser dia perfeito. Assim seja na vida da tua igreja, do teu povo. Que ninguém, ó Deus, desfaleça e perca a visão como o rei Asa, mas sejamos, ó Deus, modelos, exemplos e referências que glorificam o teu nome para esta geração e para aqueles que vierem depois de nós e aqueles que estão conosco.
Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Aleluia.